Olá, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que passaram aí a semana? Vamos então aqui agora para a nossa última aula de PowerPoint. É isso mesmo, produção? Estou ouvindo? Última aula. É, Nessa aula a gente vai falar muito mais sobre alguns recursos que estão existentes ali na interface do PowerPoint para poder auxiliar na criação dos nossos slides, para poder auxiliar na impressão desses slides, o que acontece se eu pegar esses slides e mandar para a impressora, por exemplo, né? Ou então eu quero imprimir esses slides, ou então eu fiz uma apresentação, né? E eu preciso imprimir, preciso documentar esta apresentação, né? Seja com o explicativo, enfim, né? De N maneiras aí, né? Que a gente pode acrescentar um pouco mais de texto, um pouco mais de explicações aí, né? Por exemplo, desculpa, nossa, é que eu gravei 2 aulas, agora estou na terceira, começa a dar essa tosse. Não é corona. Não é corona. Vamos lá. Estou usando aqui aquela mesma apresentação que eu tinha mostrado há uns dias atrás, né? Que a gente estava falando sobre transições, animações e tudo mais. Então eu usei aquela mesma apresentação, né? Que ela tá bem curta, bem direta, bem objetiva, né? Tirando um textão aqui no final, assim, gente, por favor, textão é complicado. Mas vamos lá. Aqui nós temos o seguinte. Eu tenho a minha apresentação, né, de PowerPoint, e aqui eu tenho os slides internos, certo? Deixa eu remover aqui algumas dessas janelinhas. Eu acho que eu já tinha feito isso da outra vez, mas eu acho que eu não salvei. Mas sem problema, gente. Isso acontece com uma frequência maior do que deveria. Vamos lá, então. Pronto, agora sim. Agora eu estou vendo meus slides direitinho. Vamos lá. Quais são os modos de exibição do PowerPoint? A gente vai dar uma explorada, principalmente nessa última guia, né? A última guia para poder... Eita, esbarrei aqui no meu notebook. Última guia para poder combinar com a última aula de PowerPoint. Vamos lá. O modo de exibição padrão do PowerPoint é o modo normal. Tá? Então, o que quer dizer o modo normal? O modo normal quer dizer que eu vou ver meu slide grandão ali no meio e as miniaturazinhas aqui do lado esquerdo, certo? E aí eu clico nos slides e beleza, estou vendo aqui todos os meus slides, certo? Então, vamos lá. Quais são os outros modos de exibição? Eu tenho modo de exibição de estrutura de tópicos. O que isso faz? Isso mostra os títulos dos slides, né? Aqui na minha barra lateral, como se fosse um sumário. Lá no Word, vocês lembram que é possível adicionar um sumário. E vocês até chegaram a ver que eu posso criar uma barra lateral chamada painel de navegação, e ali naquele painel de navegação ele vai pegar todos os título 1, título 2, título 3 e tal, e vai, né, mostrar como se fosse um sumário. É exatamente isso que é feito aqui. Tá? Então eu tenho todos os títulos e eu leio esses títulos. Desvio padrão da média, tá aqui o valor provável de tempo de oscilação do pêndulo na prática. Então eu tenho todas as visualizações ali por título. Eu particularmente não gosto muito, tá? Eu prefiro isso porque eu consigo ver o conteúdo, né, de cada um dos slides, para saber se está tudo bonitinho, se está tudo nos conformes ali, né? Então, essa visualização normal, ela é bem mais prática. A outra forma de visualização que eu tenho é classificador de slides, que é basicamente o meu catálogo ali, né? Eu vejo toda a minha apresentação numa única tela, tá? Então, eu consigo ver aqui todos os meus slides, tá vendo? Então eu consigo ver toda a minha apresentação sem precisar ficar rolando para cima e para baixo.
E aí nós temos aqui uma outra parte, opa, cliquei aqui, uma outra forma de visualização chamada anotações. Então temos aqui página de anotações. Essa parte ela é bem interessante caso você queira imprimir os teus slides. Por quê? É o seguinte, como eu estou usando as setinhas, tá, para poder navegar, vocês não conseguem ver, mas eu estou setinhas direcionais para cima, para baixo, para os lados. Então eu estou apertando a seta para os lados, olha lá, ele vai passando meus slides, tá? Quando eu vou mandar imprimir o meu slide, ele sempre vai aparecer embaixo um painel de anotações. Nossa, eu tinha até colocado uma anotação aqui, mas eu já vou mostrar para você para que serve. No entanto, numa apresentação, lembra da nossa regra número 1 dos slides, não colocar textão. Por favor, gente, não escrevam um monte de texto. Isso dá sono, isso é cansativo. Fica pequeno, quem está tipo a 3 metros de você já não consegue enxergar mais nada. O pessoal não sabe se vai prestar atenção no que você está falando ou se vai ler. Se a pessoa está prestando atenção no que você está falando, não estão lendo o teu slide. E se eles estão lendo o teu slide, não vão prestar atenção no que você está falando. Então, regra para apresentação. Nos slides, coloque sempre uma foto, uma imagem ou uma lista de pequenos itens, assim, como se fossem pequenos lembretes, né? Como se fossem pequenos itens. Eu acho que eu tenho aqui uma... Aqui, ó, tipo, eu quero listar um planeta, então, ó, eu coloco aqui, ó, Marte, Júpiter, Saturno. Pronto, eu coloco ali no meu slide, Marte, Júpiter, Saturno, sabe? Eu faço sempre itens muito práticos, listas rápidas. Bati o olho e já sei o que aquilo quer dizer. Beleza, já sei o que quer dizer, agora eu vou prestar atenção no que você está falando. É para isso que servem os slides. Né? Da mesma maneira como num livro você tem o texto e do lado você tem uma tabela, uma foto, né? Alguma coisa ilustrativa, é para isso que os slides servem. O texto é você falando e as imagenzinhas ali em volta do livro, ali em volta do parágrafo do livro, são os teus slides, tá bom? É para isso que serve. No entanto, se eu quiser imprimir esses slides, eles por si só não querem dizer muita coisa. Por exemplo, desvio padrão. Eu estou apresentando meu slide, eu expliquei o que essa fórmula matemática toda aí quer dizer. Então eu estava lá falando e tudo mais, apresentando, desvio padrão e tal, das dados que eu coletei e tudo mais. Só que na hora de eu mandar imprimir, esse slide por si só não quer dizer nada. Eu preciso de um texto, eu preciso escrever. Se eu for imprimir esse slide para poder entregar para minha professora, por exemplo, eu teria que escrever um slide, ou então eu teria que ir no Word, fazer um documento à parte, né, para poder entregar junto. Mas, no caso, se eu quiser entregar só um documento só, eu não quero fazer dois, eu já tenho meu PowerPoint já. Então, eu posso usar o PowerPoint para poder escrever textos. É para isso que servem as anotações. Então, aqui na nossa página de anotações, a gente está vendo aqui o nosso modelo como ele vai aparecer na nossa folha de papel. Né? Então, estamos aqui no slide número 5, né? Inclusive até aqui embaixo você vê o número da página, né? Entre aspas, né? Que na verdade é o número do slide. Né? Você está vendo que todos eles têm. Obviamente, na capa eu não preciso de nada. Mas nos outros eu preciso, tá vendo? Ó, desvio padrão. O que isso quer dizer? Eu posso escrever coisas aqui, escrevendo algumas coisas explicativas sobre desvio padrão. Pronto, e aqui explico as coisas todas que estavam acontecendo nesse momento, nesse instante, nessa ocasião. Eu estou escrevendo um monte de coisa nada a ver aqui, tá? Só pra gente poder encher linguiça mesmo, tá? Então pronto, eu fiz uma explicação sobre o meu slide e aqui eu posso explicar, por exemplo, como que eu cheguei nesse cálculo, como que eu cheguei nessas conclusões, né? Qual que foi a margem de erro, né? Qual que foi o para mais ou para menos ali, né? Então, eu posso simplesmente pegar esse slide, mandar imprimir e entregar. Eu tenho o slide e embaixo eu tenho texto explicativo, tá? Porque se eu pegar só o slide
imprimir e entregar na mão de alguém, a pessoa vai ficar tipo, tá, o que isso aqui quer dizer? Entende? Então, eu tenho as anotações, tá? Isso aqui é um recurso muito legal, muito legal. Principalmente se daqui 5, 10, 15, 20 anos você quiser dar aulas ou dar palestras ou fazer conferências, enfim. E aí você quiser pegar a tua apresentação e distribuir, né? Imprimir os teus slides para ter em papel, façam as anotações. Inclusive as anotações podem ser boas até para vocês, tá? Para na hora de futuramente vocês olharem a apresentação e saber direitinho o que falar, o que dizer, né, em cada um dos slides. Então, eu uso o slide para poder não esquecer do que eu estou falando. Usa as anotações. Você está vendo aqui o slide? As pessoas vão ver isso no telão. Mas se você imprimir, você vai ver isso daqui como uma espécie de roteirinho ali para você não esquecer o que você está falando. Olha só que ideia genial, né? Vai parecer até que você decorou tudo. Então, páginas de anotações. Eu tenho uma outra maneira de escrever as anotações. Aqui no normal, no modo de visualização normal, tá? Tá vendo que eu tenho um botão anotações? Tá na guia exibir, tá? Eu tenho o botão anotações. Olha só, escrevendo algumas coisas explicativas sobre desvio padrão e aqui explico as coisas todas e por aí vai. Tudo que eu escrever nas anotações aqui dentro, teste 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ver na minha página de anotações, tá? Isso é um recurso muito legal, muito interessante, por dois motivos. Se você quiser imprimir para entregar seu trabalho para alguém, para algum professor, instrutor ou o que quer que seja. Ou, segundo, se você quiser apresentar os teus slides, mas você quiser ter para você ali impresso uma espécie de roteiro, né, para você não esquecer do que você quer falar, né? Então, no telão, as pessoas vão ver somente a fórmula matemática. E aqui eu tenho comigo, impresso ali, tipo, todo um roteirinho para eu não esquecer o que eu estou falando. Tá? Esse é um recurso muito legal das anotações, tá? E se eu imprimir, vai ser isso que vai sair na impressora. O slide mais um texto explicativo que pode ser basicamente o que eu falei ou vou falar, né? Sem problemas. Vamos voltar aqui para o nosso modo de visualização normal. Vamos voltar aqui para um slide que não tem esse monte de conta aqui, porque assusta. A gente tem também mais umas pouquinhas ferramentas ali e tal para poder ajudar a gente nisso daí, que é o seguinte, réguas. As réguas, isso aqui são em centímetros, tá? Se eu for imprimir, mas óbvio que eu posso ajustar isso para pixels e o que quer que seja, né? Nas configurações do PowerPoint. Que eu falei para vocês que eu tinha escrito um monte de coisa aleatória. Pronto, olha lá, sumiu. Vou tirar as anotações aqui, tá, gente? Pronto. São as réguas, tá? As réguas, elas são medidas em centímetros, tá? A partir do centro do slide. Então, note que o zero ele está no meio, então eu tenho 0 aqui no meio e eu tenho 0 aqui na vertical também, tudo bem? Então, mas por que que o slide fica do 0 a partir do meio? Pelo motivo de que eu não estou imprimindo, não é como um texto impresso em que eu começo a escrever aqui do início, né? Então, o zero ele tem que ficar exatamente aqui, né? Porque eu vou escrevendo. No PowerPoint não, ele é um slide. Então, eu centralizar as coisas no meu slide é muito mais importante do que começar no canto superior esquerdo, tá? Então, ok, eu tenho régua, mas entra aí a coisa mais interessante de todas, que são as guias. As guias é justamente para você poder centralizar os elementos na tua página. Vamos pegar isso daqui, período de oscilação do pêndulo. Essa fórmula aqui na física, ela é para calcular o tempo que um pêndulo fica balançando. Tá? Então, assim, é só para poder mostrar que isso aqui não é nada normal. Eu tenho um pêndulo, vou pegar minha máscara aqui, e aí, ele fica balançando. Tá vendo que ele fica 1, 2, 3? É exatamente isso aqui que calcula. Então, vamos lá. Mas não é isso que eu ia falar.
eu tenho uma imagem, certo? Isso aqui é uma foto, é uma imagem, tá? Eu escrevi a fórmula num outro programa e eu peguei e salvei a imagem aqui dentro. Isso daqui, note que à medida que eu vou arrastando a minha imagem, tá vendo que ele vai formando, ó, linhas pontilhadas? Essas linhas pontilhadas, elas servem de alinhamento. Tá vendo que se eu jogar aqui no canto, olha lá, alinhou com o texto ali do lado aqui. Alinhou com o texto aqui desse lado. Aí se eu jogar ali do outro lado, ele vai alinhar com o texto ali do outro lado. Essas linhas aqui, ó, tá vendo que aqui o texto ele ficou meio laranjinha, ó, movi para a esquerda, olha a linha do meio. Tá vendo? Tá exatamente no meio aqui, ó. Aqui é exatamente o meio do slide. E eu vou arrastando para cima e para baixo, olha só, na linha horizontal. Note aqui, ó, tá vendo esses pontinhos? Arrastei, aí. Tá vendo esses pontinhos aqui? Note que a minha imagem está perfeitamente no meio do slide. Se eu vier aqui criar um slide em branco, pronto. E eu vou aqui inserir uma imagem. Vamos inserir uma imagem que está salva aqui no meu computador. Aqui, galáxia. Tamanho da foto. Vamos lá, a gente faz assim, ó, segura o Shift, mexe aqui no tamanho da imagem para poder não distorcer. Se eu não segurar o Shift, ó, a minha imagem ela vai ficar solta. Então, segura o Shift, ajusta o tamanho da imagem. Agora eu consigo, consigo posicionar. Tá vendo que ele meio que gruda, tá vendo aqui? Aqui eu tô mexendo, ó. Aí quando eu chego aqui no meio, tá vendo que ele dá uma grudadinha? É exatamente o meio do meu slide. Tudo bem? E aí quando eu apresentar esse slide, a minha galáxia está exatamente no meio do meu slide. Tudo bem? Essas são chamadas de linhas guias. As linhas guias, elas são presentes em vários e vários e vários programas gráficos. Por exemplo, Photoshop, CorelDRAW, Illustrator. São alguns programas que são feitos para criar logotipos, criar tipo essas placas, criar logos e tal. Você tem linhas guias. O PowerPoint também tem linhas guias, tudo bem? Vamos excluir aqui esse slide extra aqui. Aí nós temos também ferramentas de zoom, né? A gente pode usar o zoom Ctrl+, Ctrl-, né? Para poder reduzir o zoom. Então a gente vai amplia tudo. E ajustar a janela significa que ele vai pegar o slide e vai ajustar, pronto, tá tudo ali ajustado, tudo certinho. Tudo bem? Então, esses aqui são os últimos mesmo capítulos do nosso trabalho aqui de PowerPoint, né? Vamos dar só mais uma olhadinha a respeito de comentários e revisão para encerrar, tá? Revisão ortográfica é exatamente como a gente viu no Word, tudo bem? Oscilação, faltou o número, faltou o till ali. Então eu clico com o botão direito, eu tenho a correção aqui, oscilação. Perfeito, igualzinho o Word, sem problema, sem crise. Eu posso também adicionar comentários, tá? É muito importante que os comentários eles não aparecem nem na impressão e nem na apresentação, tá? Os comentários eles vão aparecer somente no PowerPoint, tudo bem? Então, o que os comentários querem dizer? Se você está montando uma apresentação com várias pessoas, né, eu posso adicionar comentários para que as outras pessoas possam ler ou responder. Por exemplo, vamos pegar isso daqui, erro aleatório, vou chamar de erro aleatório provável. Então, vamos lá, vamos supor que isso aqui foi uma outra pessoa que fez esse slide para mim. E eu quero adicionar um comentário. Eu tenho duas coisas. Ou eu chego lá, ligo para a pessoa, mando mensagem para a pessoa, falo assim, cara, está tudo errado o que você fez. Ou então, eu posso vir aqui, novo comentário. Tá vendo que tá aqui do lado? Tá até meu nome aqui do lado. Tá o meu nome porque eu fiz o login com a minha conta. Eu tô
Não basta passar o carro de som, tem que passar buzinando. Mas vamos voltar aqui para a aula. Então, aqui do lado, você nota que apareceu essa barrinha com o meu nome e aqui eu posso adicionar um comentário. Por exemplo, sei lá, tá tudo errado isso aí. Aperto Enter, pronto, adicionei meu comentário. Então, a próxima pessoa que abrir o meu slide, seja um colega, um professor, trabalho em grupo, por exemplo, vai ver que aqui tem um comentário escrito está tudo errado isso aí. E eu posso adicionar respostas, por exemplo, tá nada, você que é ruim. Pronto, foi uma resposta. Lógico que aqui tá tudo com o meu nome, porque eu que estou fazendo tudo, tá? Mas se uma outra pessoa tivesse aberto no computador dela, iria aparecer o nome da pessoa ou o nome de quem configurou o computador, né? Então, tá vendo que dentro do PowerPoint eu tenho essas ferramentas de comentários, né? Eu posso excluir comentário? Posso, eu venho aqui, seleciono, posso excluir uma resposta, ou posso excluir o comentário inteiro, o post, né, como se fosse. Né? Dentro de um post eu tenho as respostas. É exatamente da mesma forma. Tudo bem? Eu tenho também ferramentas de tradução, né? Sim, o PowerPoint tem ferramentas de tradução. Por exemplo, vamos ver se a gente consegue fazer uma tradução ao contrário, vai. Como eu não vou pegar um texto em inglês, vamos ver se a gente consegue traduzir ao contrário. Deixa eu tirar minha cara da frente aqui. Vou traduzir de português para... Vamos lá, gente. Vamos colocar islandês. Gostei desse negócio. Vamos traduzir para islandês? Pronto. Olha só que legal. Ele traduziu para islandês. Meu Deus, eu não estou entendendo nada. Então, tabulação dos dados coletados dos desvios, tá? Vocês provavelmente vão fazer isso de inglês para o português, tá? Aqui eu estou pegando do português para algum outro idioma. Vamos colocar holandês. Então, pronto. Olha só isso. O PowerPoint, assim como o Word, faz traduções também dentro deles. Então eu não preciso jogar no Google Tradutor e copio no Google Tradutor, traduzo lá, depois eu venho e copio de volta para o PowerPoint. O PowerPoint ele já traduz tudo para você, tá? Só vindo aqui em revisão, traduzir. Eu tenho tradutor dentro do PowerPoint. Eu copio em inglês, colo em inglês mesmo, venho aqui em traduzir e traduzir de inglês para português brasileiro. Português brasileiro, tá, gente? Tem diferença de português para Portugal, tá? Senão você vai apresentar teu slide em português de Portugal. Então, bem legal, bem tranquilo, bem prático. Tá vendo que esses daqui não são nada que vá mudar a tua apresentação. Tua apresentação não vai ficar mais bonita ou mais pomposa e tudo mais, mas vai facilitar bastante a tua organização, vai facilitar bastante a tua apresentação, tá bom? Vai facilitar bastante a tua economia de tempo ali, né, para poder trabalhar nas tuas apresentações, nos teus slides. Certinho? Tudo bem? Então, é isso. PowerPoint é isso, tá? Então vocês virem, é bem tranquilo, tudo que vocês sabem de Word, vocês podem aplicar aqui no PowerPoint. Tudo bem? Então é isso, gente. Deixo aí um forte abraço para vocês. Agora a gente tem aí meio que um projetinho final, né, para a gente poder aplicar todos esses conhecimentos aí que adquirimos ao longo dessas 5 aulas. E então nos vemos então aí na prova final, talvez? O que vocês acham? Então, forte abraço para vocês e até lá!